maturidade, e agora junta com maturidade, junta essa série sobre honra, e a gente apanha, mas é uma correção que o Senhor tem nos dado para literalmente nos levar a um novo nível nele, amém? Porque se você, na realidade, a honra, ela é fruto de uma maturidade, né? Só quem tem maturidade consegue entender a respeito da honra. É por isso que nós estamos falando nesses dias, por isso que eu acho tão pontual. Nós aprendemos uma série sobre maturidade e agora estamos acessando esse lugar de honra. Na semana passada nós falamos sobre um princípio extremamente poderoso no reino de Deus. A honra que libera recompensas e manifestações. Entendemos que honra não é apenas respeito humano ou uma educação. Honra é reconhecimento espiritual. É discernir quem está diante de você, é reconhecer o valor da presença, da voz e da direção do Senhor. Vimos que Jesus entrou em ambientes diferentes. E em alguns lugares ele foi apenas tolerado. Em outros foi verdadeiramente recebido como profeta. E nesses lugares que Jesus foi recebido como profeta, grandes coisas aconteceram. Mas teve casas que Jesus foi recebido como alguém comum ou até como inimigo. E nessas casas não aconteceu absolutamente nada. E onde houve honra, houve manifestação. Aprendemos que a diferença nunca está em Jesus, porque ele continua sendo o mesmo em qualquer ambiente. A diferença estava no ambiente e no coração das pessoas que estavam naquele ambiente e no posicionamento delas diante de Jesus. O problema nunca está em Jesus, o problema sempre está em nós. Jesus sempre está disponível para abençoar, curar, transformar, mas a questão é como está o nosso coração diante dele, como está a honra que nós estamos liberando sobre a vida de Jesus. Falamos sobre aquela mulher que derramou o alabastro aos pés de Jesus. Enquanto alguns enxergavam desperdício, Jesus enxergava a honra. Enquanto a teologia, enquanto a igreja, ela calcula o preço do óleo, Jesus, ele calculou o valor daquela entrega da mulher. Aleluia! Então aquela mulher, ela entrou literalmente em um ambiente que Jesus estava sentado à mesa com homens, e a posição dela, a honra daquela mulher literalmente encheu aquela casa. Ela ativou o Cristo que havia em Jesus. E Jesus, em contrapartida, ele disse: aonde quer que esse evangelho for ministrado, o que essa mulher fez será lembrado. Então, em qualquer igreja evangélica cristã que professa a palavra do Senhor, qualquer lugar que você for, em algum momento você vai ver falar sobre esta mulher que literalmente derramou azeite sobre Jesus, ungiu ele, fez um ato profético, e você vai ver Jesus reconhecendo. Por que isso? Porque a honra não libera apenas manifestações, a honra libera respostas. Porque o reino de Deus não responde apenas ao que se pede, ele responde ao posicionamento de quem pede. O reino de Deus não responde simplesmente ao que nós estamos pedindo, mas como está a nossa posição diante daquilo que nós estamos pedindo. Qual é a posição que nós temos diante de Jesus? Por isso que muitas pessoas pedem, pedis e pedis, e não recebestes, porque pedis mal, para esbanjar vossos deleites. Então, quando você está em um lugar de maturidade, quando você tem uma honra sobre o seu coração, você vai pensar muito bem antes de pedir qualquer coisa para o Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que vem do Senhor, precisa voltar para Ele. Aleluia! Tudo aquilo que você pede para o Senhor, que você sabe que foi o Senhor que Ele deu, precisa servir Ele. Aleluia! Aleluia! Tudo aquilo, seja material, seja socialmente, seja um cargo, um emprego, seja uma empresa, seja um filho, tudo que nós pedimos e que você sabe que veio do Senhor, isso precisa servir Ele, isso precisa adorar Ele. Por isso que quando você pede alguma
coisa ao Senhor, e você sabe que foi o Senhor quem lhe deu, você precisa entender que isso que você pediu para o Senhor precisa agora servir ao Senhor e glorificar Ele. Vou te dar um exemplo. E aí você vai talvez lembrar de algumas pessoas, mas é só nesse momento agora que a gente vai pensar mal de alguns, tá? E talvez você já fez isso e teve que voltar. Você já viu alguém que pediu muito algo para o Senhor, material, carro, casa, uma empresa, e Deus deu, e ela sumiu? E na hora do pedido disse assim: Senhor, se eu me der um carro, meu carro, ninguém vai andar a pé mais, porque eu vou dar carona para todo mundo. Deus deu o carro, e hoje talvez ninguém pode entrar porque vai sujar, porque ele lavou. Eu conheci uma pessoa que estava na casa do Senhor, ela servia e parou, porque ela começou a construir a casa dela. Então, em função da construção, ela teve que parar de servir, e ela terminou a casa. E aí, em determinado momento, ela conversando com nós, ela esposa, disse: olha, eu orei ao Senhor, que o Senhor me permitir fechar a parte da frente da casa com grades, que a minha casa fique segura, eu vou voltar a servir ao Senhor. Uau! Sabe o que Deus fez? Permitiu que ela cercasse a casa, não com uma grade comum, daquelas fininhas que a gente coloca, mas a grade, ou muro de excelência. E sabe o que aconteceu? Ela não voltou a servir o resto da vida dela, porque ela já faleceu. Então nós precisamos entender que honrar não é simplesmente você obedecer, mas você precisa entender que honrar é literalmente quando nós pedimos algo para o Senhor. Isso precisa adorar o Senhor, isso precisa glorificar o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Porque a maioria dos casais, a maioria das famílias, em determinado momento eles conversam e decidem: vamos multiplicar, vamos expandir a nossa habitação. Em algum momento pedem filhos para o Senhor, amém? Senhor, nos dá um filho, chegou a hora. Então, se você pediu para o Senhor, você precisa entender que você precisa educar essa criança de tal forma que ela vai ter que honrar ao Senhor e servir ao Senhor, porque ela foi pedida ao Senhor. Estamos juntos, irmãos? Então a sua missão é muito mais do que ela te respeite. A tua missão é inculcar, criar e ensinar o seu filho a honrar a Deus, porque se ele honrar a Deus, honrar os pais não será difícil, será natural. Estamos juntos? Aleluia. Porque no reino de Deus, Deus não responde apenas ao que se pede, Ele responde ao posicionamento de quem pede. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero tentar conversar com você hoje sobre a honra que libera respostas. Por quê? Existe um princípio espiritual que governa aquilo que é liberado sobre a vida. Deus não responde apenas ao que se pede, Ele responde ao posicionamento do coração. Eu costumo dizer para as pessoas que estão mais próximas, que Deus muitas vezes, Ele... Está baixo aí para vocês? Que Deus muitas vezes não ouve aquilo que a sua boca fala, Ele ouve o que você pensou. Às vezes você não pronuncia, e aí você pensa: não pequei, mas você pensou. Então você precisa entender que Deus, Ele ouve os teus pensamentos, e Ele ouve o que está no teu coração. Mesmo que você não tenha pronunciado, se você não pronunciou, o diabo não vai ouvir, porque ele não tem acesso àquilo que você está pensando, mas Deus já ouviu. Por isso que a Bíblia diz que o seu sim deve ser sim, sim e não, porque o seu não de fora tem que ser o não de dentro, e o seu sim de fora tem que ser antes o sim de dentro. Porque às vezes há controvérsia, há o sim do lado de fora, mas uma reprovação do lado de dentro.
há um não do lado de fora, mas dentro está louquinho para fazer. Então você precisa entender que Deus, Ele está atento ao posicionamento do nosso coração. Muitos oram com intensidade, choram, jejuam, perseveram e ainda assim vivem ciclos de espera, de silêncio e frustração no reino, porque Deus não ouve. Não, Deus ouve. Não é porque Deus não quer agir, é porque no reino existem princípios que sustentam as respostas. No reino de Deus existem princípios que sustentam as respostas, porque se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia, aleluia. E um desses princípios é o que nós estamos estudando nessa série, que é honra. 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados. E isso aqui não é uma sugestão divina, é uma lei espiritual. É algo que o Senhor está estabelecendo. Honra atrai manifestação, desonra limita acesso. A honra atrai a manifestação do Cristo Jesus. A honra atrai o poder do Senhor sobre um ambiente. Só que a desonra limita o acesso. A desonra não permite você acessar lugares que Cristo conquistou por mim e por você. Honra não é um sentimento, é uma decisão. Não nasce quando tudo está bem, ela se revela quando tudo está ao contrário. Honra você não vai manifestar quando tudo está a favor. Honra não vai ser manifestado, você não manifesta honra quando todos estão concordando com você. Quando só te pedem aquilo que está ao teu alcance. Quando dizem aquilo que você quer ouvir. Honrar é reconhecer valor, posição e propósito, mesmo quando a emoção não coopera. Por isso a honra exige maturidade espiritual. Aleluia! Porque você precisa ser maduro. Porque, irmão, é muito fácil você honrar quando você se simpatiza com a pessoa. É muito fácil você orar quando vocês têm o mesmo temperamento. É muito fácil você honrar quando vocês têm a mesma personalidade, os mesmos gostos. Nós dois gostamos de futebol. Nós gostamos de viajar juntos. É muito fácil você honrar quem anda alinhadinho com as suas vontades. Honra, ela não te imune de se ferir. É aqui que muita gente se perde. A honra, repita comigo, igreja, por favor. A honra não te imune de se ferir, mas ela te guarda para não perder a bênção. Uau, chave poderosa, irmão. A honra não te imune de você se ferir, mas a honra guarda você para você não perder aquilo que é seu. Aleluia! Aleluia! Vamos ver um exemplo aqui nas Sagradas Escrituras. A 1 Samuel 1, do 1 ao 8, fala a passagem que todos nós conhecemos de Ana. Coloca para nós aí, por favor, 1 Samuel 1, do versículo 1, vamos ler até o 8. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Dá para quase falar em línguas, né? Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina,
sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção o quê? Uma porção? Porque ele amava mesmo que o Senhor a tivesse deixado. Quem deixou Ana estéril? Eu não ouvi. Quem deixou ela estéril? Uau! Penina, sua amiga, parceirona. Penina, sua rival, morava no mesmo ambiente, se viam todos os dias, comiam junto, dividiam o marido. A provocava excessivamente porque o Senhor a tinha deixado sem. Uau! Ela usou algo que Deus estava fazendo para punir, pisar mais ainda na cabeça de Ana. Isso acontecia ano após. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, aonde ela irritava? Na casa. Uau! Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É óbvio que não, Eucana. O cara se achou. Será que eu não sou melhor do que tu? Melhor que 10 filhos para você? Se ela pudesse, se tivesse registrado, eu acredito que ela pensou: é claro que não, cabeção. Meu filho é meu filho. Minha filha queridinha, minha filha queridinha. Aleluia. Chega até ali. A vida de Ana revela essa verdade profunda. Uma mulher marcada por dor constante, em uma cultura onde gerar filhos era sinal de honra. Só que quem estava punindo ela? Uau! Ela vivia a vergonha da esterilidade, e além da dor interna, havia pressão externa da sua rival Penina. Porque no versículo 6 diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Isso não era algo pontual, era algo contínuo, repetitivo e desgastante todos os dias. Existem dores que vêm da vida, do caminhar. Mas existem dores que vêm de pessoas, e muitas vezes essas pessoas são as mais próximas que nos ferem. Porque só tem poder de nos ferir quem nós amamos, quem nós gostamos. Porque quem você não gosta não tem poder de te ferir, porque o que ela fizer para você, amanhã faz 2 dias. Então por isso que as pessoas que mais nos ferem são aquelas que nós mais admiramos, são aquelas que nós mais amamos, são aquelas que nós mais consideramos, são aquelas que nós mais esperamos algo positivo. Estamos juntos ainda? Chega um momento em que Ana decide sair do ciclo da dor e ir ao altar da verdade. Não apenas oferecer sacrifícios do lado de fora, como ela ia todos os anos, mas expressar a dor do lado de dentro. A Bíblia diz que Ana ia todos os anos. Estamos juntos? Mas ela não comia, porque ela sempre foi triste e voltou triste. Ela ia, mas ela não chegava até o altar de oferecer, de se derramar diante do Senhor. Ela oferecia o sacrifício. Lembra que Eucana dava para ela? Então ela oferecia o sacrifício do lado de fora, mas ela nunca expressou a dor do lado de dentro. Então ela ia e voltava do mesmo jeito. Ela oferecia sacrifício do lado de fora, mas do lado de dentro a linguagem era outra. Então nós vemos que até o versículo 8, uma Ana que ia todos os anos até o templo, oferecia a porção dobrada de sacrifício, mas não chegava ao altar do quebrantamento, diante do Senhor que tinha fechado a madre dela. Ela ia todas as vezes no templo, e nesse tempo aqui, o templo ainda era o tabernáculo, não era o templo de Salomão, ainda era o tabernáculo, e eles haviam feito algumas melhorias, porque diz que Eli estava em determinado momento sentado numa coluna, encostado. Então eles fizeram algumas paredes,
mas ainda não era o templo definitivo. Vemos que no versículo 9, vemos Ana tomando uma decisão e se posicionando agora com quebrantamento e oração. Coloca o versículo 9 para nós, por favor. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Segue. E Ana, com amargura de alma, com o quê? Orou ao Senhor e pouco, muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Sabe, aqui nós sempre tivemos a ideia, ou sempre temos a ideia, de que Ana conseguiu a sua petição pelo fato de ter dito ao Senhor que se Deus lhe concedesse a bênção, ela o daria de volta. Então, como ela fez essa oração, talvez Deus se compadeceu: uau, ela vai me devolver. Então, se ela vai me devolver, eu vou abençoar ela. Mas lendo as Escrituras com mais atenção e diante do que estamos aprendendo com esta série sobre honra, para mim, a resposta, ela é outra. Sabe, porque tem momentos em que colocamos a dor no altar, e é neste momento que encontramos a resposta de Deus. Você está comigo, irmão? Quando você coloca a sua dor, quando você honra, por isso que eu quero que você entenda que honrar não é simplesmente dar coisas. Honrar não é simplesmente tirar coisas do caminho para que a pessoa passe. Honrar é você ser sincero. Honrar é você estar diante de uma autoridade. Honrar é você estar diante do Senhor e falar para Ele o que está no teu coração, e não aquilo talvez que o Senhor quer ouvir. Talvez Ana, em todos os anos da sua vida, ela foi, mas ela oferecia sacrifício e ela dizia: o Senhor sabe o que está no meu coração. É óbvio que Ele sabe. Deus sabe o que você vai falar antes que as palavras venham nos teus lábios. Só que Ele quer ouvir. Estamos juntos? Deus quer lhe ouvir. Porque quando você fala, você é curado. Quando você fala, você tira o câncer para fora. Quando você expõe, você vomita a amargura. Quando você expõe, você vomita a ofensa. Quando você expõe, você vomita toda a decepção que a vida e que pessoas te deram. Porque Deus quer ouvir a tua verdade. Deus não quer ouvir uma oração bonita. Então, quando você chega com um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não... Isso... Porque um coração quebrantado e contrito é honroso diante do Senhor. Por favor, vamos entender isso. Um coração quebrantado diante do Senhor com sinceridade e verdade é honra. Porque você não está maquiando. Sabe, é como você conversar com uma pessoa. Você sabe toda a história da vida dela, mas ela chega diante de você com outra versão, como se você fosse um bobo, se você fosse um ignorante, como você fosse uma pessoa que não conhecesse a história da vida, não sabe quem ela é. Então ela chega com uma verdade que ela inventou e ela mesma acredita. Sabe, toda vez que você chega diante do Senhor, maquiando as palavras, Deus olha para você e diz assim: cara, foi eu que te fiz, foi eu que te formei, a vida que você tem foi eu que te dei. Você acha que eu não sei o que está no teu coração? Mas se você quer tentar me enganar, tente me enganar, que eu vou fazer que eu estou sendo enganado por você. E a sua vida continua de ciclo em ciclo. Então, honrar ao Senhor é você entender que nós não estamos imunes às dores. Mas não é uma oração comum. É uma oração de alma profunda, silenciosa, um derramar interior. Porque
Ana estava orando de uma forma tão intensa no espírito. Eli, o profeta, teve ela como embriagada. A dor dela era tão profunda que por quê? Porque ela sabia que a questão dela era entre ela e Deus. Não era com o profeta, não era com o marido, não era com o seu ventre. A questão dela é entre ela e Deus, porque Senhor, o Senhor me fez. O Senhor me fez, é o Senhor que me cura. Aleluia. Então a questão dela não era uma oração gritando para que todo mundo ouvisse, ou ela falando para que todo mundo se compadecesse. Não, nem o profeta sabia o que ela estava orando. Mas ela estava se derramando literalmente na presença do Senhor. Ana já estava ferida pela vida. Agora, ela é ferida no ambiente espiritual por uma autoridade. Uau, cara. Aqui está um ponto decisivo. E preste muita atenção no que eu vou te falar nessa noite. Ana já estava fazendo uma oração de alguém amargurada. De alguém que era ferida todos os dias. Por uma rival. Ela estava derramando seu coração. E ela vai agora no lugar, naquele lugar, está a solução. Porque continua sendo o templo do Senhor. Lá tinha um homem de Deus. Só que agora ela está orando de uma forma tão intensa que o homem de Deus, que deveria ajudar, tem ela por embriagada. Diz, você está bêbada? A mulher está se derramando. Sabe como você, mulher, aqui, vou pegar as mulheres, é como se você saísse do seu lugar derramada, pranto, chorando, e eu chegasse aqui para você, pastor Natanael, pastora Maeli, pastor Lucas, chegássemos, olhasse para você, ei, você veio no culto bêbada? Você está bêbada? Você está doido? Olha o que tu está fazendo. E aí você olha para a gente e diz, cara, mas que pastor é esse? Que líder é esse? Que eu estou aqui me derramando. Em vez de ele me ajudar e discernir o que eu estou fazendo, me tem por embriagado. Agora, olha a resposta. Ela ora ao Senhor e agora Deus responde de uma forma que a resposta ou a reação de Ana é que definirá o final da sua oração. Porque enquanto ela está orando, o profeta Eli diz, você está embriagada? Você acha que foi o diabo que mandou ele dizer, irmão? Eu creio que não. Um homem carnal, talvez. Mas essa fala dele revelou o coração de Ana. Estamos juntos? Lembra que ela ia todo ano? Mas nessa vez que ela se quebrantou, Deus disse, eu quero ver onde está o teu coração. Se o teu coração está em mim e nos meus princípios, ou se o teu coração está no teu pedido. E quando ela está orando, não é o que acontece que define o futuro, é como se responde ao que acontece. Ana poderia se ofender, humanamente falando. Qualquer um de nós aqui talvez se ofenderia. Poderia confrontar, pois era o líder sem discernimento. Poderia sair daquele lugar ferida, endurecida, mas ela escolhe um caminho muito mais alto e muito mais sublime. Porque talvez assim, você como eu, já saiu de alguns lugares ferido, machucado por besteira. Porque um líder falou alguma coisa sem discernimento, um dia estava mais na terra do que no céu, saiu, talvez você respondeu de uma maneira abrupta, falou mal. Mas 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Porém Ana respondeu para o cara que chamou ela de bêbada: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Uau! Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva. Uau, cara. O cara chamou ela de bêbada. Ela diz o seguinte: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial.
porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ela responde por um profeta praticamente fora, descentrado da vontade do Senhor, de uma forma honrosa. E aqui, nessa resposta, o céu se abre para ela, e o seu ventre se abre. Ela honra mesmo sendo injustiçada diante do altar. Não foi numa conversa paralela, não foi fora do templo, não foi no mundo, não, foi diante daquele que teria que ter uma resposta para ela. Ela se posiciona, mesmo sendo mal interpretada, chama de Senhor quem a feriu, chama-se de serva diante a quem acusou. E isso não é fraqueza, isso é domínio espiritual, maturidade e honra. Porque a honra não te impede de ser ferido. Aleluia! Aqui está um princípio profundo. Quando a dor não contamina o coração, Deus ainda encontra espaço para agir na sua vida. Aleluia! Muitas vezes o milagre não é bloqueado pela falta de oração, mas pela presença de ofensa, amargura e desonra no seu coração. Porque você ora, irmão. E sabe, quando você se levanta da sua oração, do seu jejum, você vai para o monte, coloca pedidos diante do monte, mas quando você desce, talvez quando você entra em casa, você desonra a sua esposa, você desonra o seu marido, você ofende os seus filhos, a sua oração já é interrompida, Deus não responde. Porque Deus, além de responder a oração, Deus responde honra. Aleluia! Muitas vezes o milagre não é bloqueado pela falta de oração, irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: vede que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Ora, a amargura pode nos privar da graça de Deus. A amargura, ela fecha o céu. A honra mantém o coração alinhado. Não foi somente a oração de Ana, mas a honra diante de uma desonra, que fez com que o seu ventre fosse aberto. Pois a resposta de Ana, em honra, fez o Senhor conceder sua petição. Porque olha a resposta de um profeta que perdeu a linhagem por causa dos seus filhos. Ele responde: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Achei a tua serva graça diante de teus olhos. Assim a mulher seguiu seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela não tinha ganhado filho ainda, irmão. Ela ainda estava dentro do templo. Mas uma resposta que ela sabe, que não vem de homem, mas que vem do Senhor, transforma o interior. Quando transforma o interior, ela sorri. Quando ela sorri, ela volta a comer. Porque ela sabe que a resposta veio do Senhor, não veio do profeta. Aleluia! A resposta começa a se mover depois do posicionamento. Ana ainda não estava grávida, mas já havia recebido a palavra. Ela não tinha gerado, mas ela recebeu a palavra. E a partir daquele momento, ela viveu como se fosse a mulher que já estava grávida. Aleluia! É isso, irmão. A honra te coloca em um lugar de fé que as pessoas não vão acreditar em você. Quem honra consegue receber o milagre antes de vê-lo. E o texto mostra que o semblante dela já não era triste. Nada tinha mudado do lado de fora, mas tudo havia mudado do lado de dentro, porque a honra realinha o nosso interior. E então o milagre acontece. Ana concebe Samuel. Mas Deus não entrega apenas um filho, irmão. Ele entrega um profeta de uma mulher estéril. Enquanto de um lado uma geração estava se perdendo,
No mesmo ambiente, Deus agora traz à existência uma nova linhagem de profeta, por causa de uma mulher que honrou a presença do Senhor, se derramou diante dele, e do ventre dessa mulher, que até então era estéril, menosprezada, o Senhor levanta uma nova linhagem de profeta. Aleluia, meu irmão. Isso é honra. Honra é muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que nós imaginamos, irmão. Honra é você entender que a honra não te imune da dor, mas a honra te mantém no lugar de acesso às promessas do Senhor. Isso ensina que Deus não responde apenas necessidades, Ele responde posicionamentos com propósito. Samuel nasce em um período de escuridão para Israel. Nasce em um tempo em que a palavra era escassa. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz: a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque ela era escassa. O céu estava em silêncio, o sacerdócio estava corrompido, os filhos de Eli desprezavam o altar, mas enquanto uma geração desonra, há uma mulher estéril que decidiu honrar o Senhor. E Deus começa uma mudança nacional através do posicionamento de uma mulher. Samuel cresce perto de Eli, o mesmo homem que feriu Ana, o mesmo Eli que falhou como pai biológico e espiritual. Que loucura, irmão. Que loucura. Como você vai entregar o teu filho, pastor Amaeli, por um cara que te ofendeu? Como você vai levar de volta o teu filho para um cara que chamou de embriagado, para um cara que você sabe que os filhos desse profeta, estão se deitando com mulheres, estão roubando as ofertas, a casa, o sacerdote está destruído? Como humanamente você vai entregar o teu filho para ele ser criado, para ele ser educado nesse ambiente? Irmão, não dá para entender. Porque honra você não entende, honra você obedece e você confia no Senhor. Honra você não escolhe, irmão. Você não escolhe que você vai honrar. Nós não temos essa escolha. Eu vou escolher honrar esse pastor, eu vou escolher honrar esse governo, eu vou escolher honrar esse pai, eu vou escolher honrar esse senhor. Não, honra você não escolhe. Honra é um princípio. Porque a honra não tem a ver com quem você está honrando, a honra tem a ver com você. Agora essa mulher deixa o seu filho, a Bíblia diz que logo que ele desmamou, ela leva e entrega para um profeta desviado. Filhos que morreram, que Deus teve que abater, permitir que eles fossem abatidos e mortos. Meu filho não pode. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Se seu filho é filho da promessa, não importa os ambientes. Se Deus está com ele, se há uma promessa, não importa os ambientes, porque esse menino estava num ambiente perdido. A linhagem sacerdotal foi, mas Deus honrou a um posicionamento de uma mãe. Ela disse: eu disse que eu traria o meu filho a este lugar, não importa como o profeta esteja, ele vai ser criado neste lugar. E pela posição dessa mulher, Deus cria esse menino. E o posicionamento dessa mãe cria uma intimidade com esse menino. Só que ela ainda não tinha discernimento, porque às vezes você pode ter intimidade e não ter discernimento. Que Deus vem com ele e diz: Samuel. Na madrugada Deus vem e diz: Samuel. E como ele não tinha ouvido aquela voz ainda na madrugada, talvez, ele fica perdido. Só que mesmo um profeta desviado sabe quando é Deus quem está falando. Se ele não estivesse naquele lugar, eu não sou pai, mas vocês são pais, a maioria de vocês aqui, eu acredito que vocês não deixariam seus filhos serem criados num ambiente como Samuel foi criado. Deus teria dado um filho para vocês, vocês iam procurar um outro lugar, um lugar mais alinhado talvez, e dizer: olha, eu prometi para o Senhor, mas lá não dá, aquele profeta não dá, está todo mundo desviado, então ele é promessa do Senhor, eu preciso botar ele num lugar que esteja alinhado com o céu.
Mas ela disse que levaria lá, irmão. A promessa foi naquele lugar, foi lá que ela recebeu a promessa. E foi lá que o filho dela foi criado. Sabe, às vezes as coisas talvez não estejam do nosso agrado, mas deixa eu dizer algo, se o Senhor te deu a promessa nesse lugar, é nesse lugar que essa promessa precisa servir, é nesse lugar que a promessa precisa crescer, é nesse lugar que a promessa ela tem destino certo. E sabe o que eu acho mais interessante, irmão? O cara chama ela de embriagada. Ela recebe a palavra. Mas sabe o que eu acredito? Pastora Maeli, eu acredito que essa mulher não contou nem para o marido dela que ela foi chamada de bêbada. Eu acredito que Ana não transferiu nem para Samuel e disse, olha, a mãe estava orando e o profeta Eli não entendeu que a mãe estava orando e me chamou de bêbada. Sabe, eu não acredito que essa mãe transferiu esse coração. Sabe o que eu acho que a Ana disse para Samuel? Samuel, tua mãe era estéril, mas tua mãe foi na casa do Senhor e o profeta liberou uma palavra e hoje você é fruto dessa palavra. Porque a honra que você transfere é a honra que os teus filhos vão colher. Aleluia. Aleluia, irmão. Então, muito do que nós estamos vivendo dentro das nossas casas, os ciclos de luta, de guerras dentro das nossas casas. Às vezes você pensa, é maldição hereditária. Não, irmão, às vezes é palavras que estão sendo liberadas de desonra dentro de casa. Quando o marido desonra a esposa desonra o marido, filhos desonram os pais, pais desonram os filhos. Nós desonramos nossos líderes. Nós desonramos nossos governos, desonramos professores, policiais, vereadores, deputados. Toda a autoridade ela é constituída por Deus. Nem toda a autoridade obedece a Deus, mas todas as autoridades são constituídas por Deus. E Ana nos mostra que honra não nos imune de sermos feridos. Você recebe essa palavra? Bastante coisa aqui, mas eu quero encerrar aqui hoje. Queria orar com você. Hoje eu queria orar. Porque sabe algo que... E sabe que eu percebo, irmão, que nós estamos ministrando essa série. E às vezes eu fico pressionando, porque as pessoas estão me olhando tão forte que chega a queimar minha nuca. Elas estão prestando atenção em tudo que eu estou falando, em tudo que eu estou fazendo agora no culto. Se eu estou pegando celular, se eu estou indo pegar café, a maneira que eu sento. Às vezes o olhar e a observação está tão forte, pastor, que a minha orelha chega a queimar. Mas é bom, porque isso está me alinhando. Então, eu não estou ministrando aqui para que você acesse somente esse lugar. Eu estou ministrando porque eu quero acessar esse lugar. Porque para mim a honra ela está tendo um outro significado hoje. Entende, irmão? Porque eu sempre tive em honra eu escolher quem eu vou honrar. E eu não escolho. Toda autoridade que é colocada diante de mim eu preciso honrar. E isso é transformador, porque isso nos alinha. Isso muda a nossa visão. Isso muda a maneira como que nós vamos andar, caminhar. Isso muda como a nossa casa vai se mover. Mais leve. O ambiente, a honra torna o ambiente mais leve. E a honra numa casa não é só a esposa honrar o marido. É o marido honrar a esposa. É os pais honrarem os filhos. Os filhos honrarem os pais. O nosso sim do lado de fora precisa ser o sim do lado de dentro. Se coloque em pé, por favor, eu quero orar. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos uma característica aqui nessa casa, a gente sempre conversa com o pastor Natanael, pastora Maeli.
os pastores, a gente conversa. Nós não somos uma igreja, eu não vejo a nossa igreja como, e aí podem me corrigir, eu não vejo a nossa igreja como uma igreja evangelística, né? A gente parece que tem mais, assim, arroz, feijão, mocotó, mais substância, a gente alinha, às vezes as pessoas vêm feridas, vêm machucadas, vêm entendendo algo sobre Jesus, mas vem aqui, ouvem falar sobre reino, e a cabeça delas, as pessoas dizem, pai, eu nunca tive essa compreensão, eu nunca entendi a palavra do jeito que vocês falam. E realmente o Senhor faz isso nessa casa. E talvez você, e uma das preocupações, eu acho que isso o Senhor sempre me guardou, e eu queria compartilhar isso com você nessa noite. Você que já passou por outras congregações, já teve outros líderes, outros pastores, nada que eles fizeram a você te deu o direito de desonrar eles. Nada do que eles falaram, nada do que eles fizeram nos dá o direito de desonrar eles. E sabe, uma das preocupações que eu sempre tive, irmão, e eu acredito que o Senhor me guardou nisso. Eu não falo isso com orgulho, e eu não digo isso para você como exemplo, e isso foi errado. Mas o Ivan Campo Bom é minha 5ª congregação. Há 25, 26 anos. E nenhum lugar, nenhuma das outras 4 que eu saí pela porta lateral. A porta que eu entrei foi a porta que eu saí. O gabinete que eu tive para entrar foi o gabinete que eu tive para sair. E sabe, isso é tão bom, irmão, tão bom, porque todas as vezes, teve uma que o pastor, ele estava triste comigo e ele não quis me abençoar para sair. Eu pedi, o Senhor me abençoa? Ele disse, você não precisa da minha bênção. Eu disse, preciso, porque eu estou aqui, o Senhor ainda é o meu pastor. Não, mas você não precisa. Eu disse, pastor, eu vou ficar aqui a tarde toda. E ele estendeu a mão e ele me abençoou. Te abençoou. Então, todas as vezes que eu saí com a bênção. E saí, em nenhum lugar eu saí desonrando. E sabe, se tem algo que eu posso dizer para você nessa noite, não importa o lugar que você tenha saído, se você saiu em desonra, você precisa consertar. Se você saiu amaldiçoando, falando mal de um líder, mesmo que ele tenha te ferido, mesmo que ele tenha te machucado, ele é a autoridade do Senhor. Vocês sabem o nível que eu estou falando de ofensa, né, irmãos? Não estou falando desses escândalos que você vê de pastor pedófilo. Por favor, vocês me entendam. Mas sabe, porque às vezes nós mudamos de ambiente, mas continuamos com a mesma amargura. E sabe o que acontece, irmão? Não importa o lugar que você vá, você vai começar com honra, mas passa o tempo, você passa a desonrar, porque aquilo que você não resolveu passa a se tornar sua verdade. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero que você olhe para dentro de você e você veja se há alguma desonra dentro de você, com líderes, pessoas, não só eclesiástico, ex-patrão, vereadores, prefeitos, governo. Talvez você passou o ano amaldiçoando o nosso governo. Se você amaldiçoa aquele que Deus estabeleceu, você amaldiçoa o Senhor. Toda a autoridade constituída por Deus. E às vezes nós estamos apanhando e não sabemos o que. Por quê? Desonra. Por isso que todos os dias, a Bíblia nos diz, agora eu não sei o texto, antes de tudo, que se façam orações pelos líderes, pelos governos, antes de tudo, orem pelas autoridades. Eu não me lembro o texto, talvez se alguém lembrar, me ajude. Mas antes de qualquer coisa, diz que nós devemos orar.
Nós devemos abençoar toda a autoridade. E aí o que é que nós estamos fazendo? Porque às vezes a gente se reúne aqui como igreja, ora, abençoa, mas na nossa casa, ao ouvir uma notícia, amaldiçoamos. Desconstruímos tudo aquilo que é construído aqui. Então eu quero que você olhe no seu coração nessa noite e veja se há alguma desonra de você. Se há alguma desonra para com os líderes dessa casa. Se há alguma desonra entre os irmãos, porque toda vez que você falou mal, toda vez que você denegriu uma pessoa, você está desonrando ela. E sabe, eu acredito que esse lugar de honra, ele tem poder de transformar os ciclos viciosos da sua casa e da sua família, de derrotas para vitórias. Feche os teus olhos. E se essa palavra falou com você, aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração, por favor. Mesmo que você não entenda que tenha desonra no seu coração, se em algum momento a palavra falou com você, coloque a mão no seu coração. Pai, nós nos unimos em oração nessa noite, diante do Senhor, diante de Ti, Jesus, e na presença do Santo Espírito. A honra, Senhor, como o Senhor tem nos ensinado, não nos deixa imunes à dor. Nós não escolhemos a quem devemos honrar, porque todas as autoridades que se colocam diante de nós, é nosso dever, é princípio, honrar. O Senhor chama Nabucodonosor de teu servo. O Senhor diz que Faraó era separado, era instrumento do Senhor. Como pode, Senhor? Espírito Santo, nessa noite nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos mostra se há desonra dentro de nós com líderes, não só eclesiásticos, não só pastores, mas líderes que passaram pela nossa vida, Senhor. Pessoas que ofendemos, pessoas que desonramos, pessoas que desprezamos, na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento. Mas hoje o Senhor está trazendo luz às nossas trevas. A Tua palavra está trazendo luz à escuridão, Senhor. E nós não queremos que nenhuma escuridão permaneça dentro de nós. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz a memória de cada um de nós, aonde desonramos, aonde há desonra em nossa vida, Senhor, porque é fácil honrar quando tudo está bem, é fácil honrar quando não somos contrariados, é fácil honrar quando não somos, como quando somos escolhidos, mas é difícil honrar quando não somos escolhidos, quando não somos aceitos, quando não somos lembrados. Mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que mesmo assim precisamos honrar, porque isso nos guarda, isso nos protege, protege nossa casa. Sonda os nossos corações, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor não quer expor ninguém aqui nessa noite, mas assim como Ana orou, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor e falamos a Ti, Senhor, a Ti. Traz a mente de cada um nessa noite. E Espírito Santo nos ensina mais e mais e mais e mais a Te honrarmos, a honrarmos a Tua presença, a honrarmos o Teu nome, Jesus, a honrarmos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas também a honrarmos toda a autoridade que o Senhor tem delegado, os nossos governos, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, policiais, professores, Senhor, os patrões. Papai, nos ensina, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para a honra.
Faz a igreja entender que honra não se trata de bajulação, se trata de uma verdade. Se trata de um posicionamento no Espírito, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, venha honrar a cidade que ela está. Que Mivan Campo Bom venha honrar a cidade de Campo Bom, venha influenciar, venha dar para essa cidade.